Graça e paz, queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer uma reflexão nesta oportunidade sobre a família. Quero trazer uma reflexão sobre a família porque nós temos visto, temos ouvido, temos sido testemunho e até mesmo enfrentamos lutas, problemas e adversidades no campo familiar. Eu quero basear esta reflexão lá em Marcos, no capítulo de número 5, do versículos 35 ao versículo 43, que vai falar sobre a família de Jairo. Mas até mesmo em versículos antes, como no versículo 23, em outros versículos, nós vamos observar algo nessa família e que certamente vai fazer com que nós possamos refletir sobre as nossas famílias. Eu quero falar nesta oportunidade sobre a grande crise existencial dentro de nossas famílias. Queridos, a família brasileira está literalmente em crise. Estamos vivendo dias difíceis, dias maus, e temos ouvido nestes últimos anos uma frase que parece que a cada dia que passa tem alcançado mais simpatizantes, aderido mais simpatizantes a essa frase. E a frase é essa: a família é uma instituição falida. Esta é a frase que temos ouvido, E eu li recentemente que 70% das crianças crianças de entidades da antiga FEBEM, são provenientes de igrejas e de famílias evangélicas. A maioria dos menores infratores tem nomes bíblicos. Isso nos impressiona. E parece-me que esses dados revelam que algumas coisas estão muito erradas em nossas famílias e em nossas igrejas. E eis alguns dos sintomas que causam degeneração familiar, que se apresentam nesses dias, que são crise, desencanto e desilusões. Desilusões no casamento, desilusões provocam divórcios, crianças abandonadas, filhos irreverentes e indiferentes com seus pais, brigas constantes entre os casais, crises emocionais, crises sentimentais, amargura, ódio, rancor, coisas essas que vêm causado e provocado a degradação, literalmente, em nossas famílias. Em alguns casos, a situação tem se agravado de tal maneira que o lar não passa de um hotel, onde os membros se encontram apenas para comer e dormir. Ou, em outros casos, não passa de um posto de gasolina, onde ali os integrantes da família só vão para se abastecer. Ou um campo de batalha, onde só se encontram para brigar. Como inverter esse triste quadro, como inverter essa triste realidade e transformar o nosso lar, transformar o seu lar em um exemplo mais vivido dos propósitos e dos objetivos de Deus. Como fazer isso? Uma coisa que tem me chamado muita atenção é que a Bíblia diz que família, ela foi estabelecida no coração de Deus. E eu ouço muitas pessoas falando, não, família foi instituída no coração de Deus. Família está no coração de Deus. Mas a minha pergunta é, que a família está no coração de Deus e foi Deus que instituiu a família, isso eu sei. Mas será que família também está no seu coração? Que família está no coração de Deus eu sei, mas ela também precisa estar no seu coração, no meu coração, no nosso coração. E a família, para a sua estabilidade, necessita urgentemente de um motivo espiritual, motivação espiritual. Nós sabemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E tem literalmente destruído muitas famílias. Não vou entrar aqui como um defensor do diabo,
longe de mim isso, porque o diabo não gosta de mim, ele me detesta. Como ministro da palavra, o diabo odeia os ministros do Senhor. O diabo odeia os cristãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, não quero que você se escandalize com isso. Muitas das vezes estamos dizendo que o diabo está destruindo nossos lares, o diabo está destruindo a nossa casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. E a tola, de que maneira ela destrói? Com as suas próprias mãos. Há muitas casas que estão sendo destruídas pelas nossas próprias mãos. Sejam elas mulheres, sejam elas homens, sejam elas filhos, sejam elas sogras, sejam elas sogros, sejam elas amigos, sejam elas pessoas próximas que estão influenciando de tal maneira que tem destruído nossos lares. Não será com o confronto, dentro de nossas casas que nós vamos resolver os problemas e os conflitos. Não será com o conforto do lar moderno que iremos construir o lar feliz. E é essa a grande dificuldade que as pessoas têm para entender. Nós entramos às vezes em casa completamente moderna, casas lindas, casas bem estucadas, bem trabalhadas, mas um lar inteiramente triste, abatido. A família é o projeto divino, nasceu no coração de Deus e na mente de Deus. E não é um acidente histórico ou uma necessidade social ou ainda um sistema para funcionar. A família é ideia de Deus. Família é ideia de Deus. Família é ideal de Deus. Família é ideia de Deus. E para Deus a família é essencial ao plano de alcançar o mundo. Famílias bem estruturadas, mundo melhor. Família bem estruturada, cidade estruturada, igreja estruturada, países estruturados. A família moderna está doente, recalcada. A família moderna está enfrentando lutas, dificuldades, estão com muito alvoroço. Um dia Jesus entrou numa casa e encontrou uma família parecida com esta realidade. E o que ele fez naquele dia, o que ele fez naquela casa? O que ele pode fazer hoje pela sua família? O que ele pode fazer também hoje pela sua casa? Aquela família, como diz o versículo de número 23, a família estava enferma. A família está enferma. Doenças que assolam alguns lares, egoísmo, ressentimento, ausência de perdão, mágoas, lembranças do passado, impurezas, lascívias, infidelidade, frieza espiritual, mundanismo, tudo isso está dentro de muitas das casas. Lembre-se, o alvo maior de Satanás é a família. Como Deus vê hoje a nossa família, como Deus está observando hoje a sua casa. Na casa de Jairo, a menina estava muito doente, semi-morta, moribunda. Como está a saúde emocional, física e espiritual da sua família, da sua casa? Algumas doenças afetando a sua esposa, afetando o seu marido, afetando os seus filhos. Qual o diagnóstico da nossa casa? Qual o diagnóstico da sua casa? A família está morta. Havia morte naquela família. O que morreu na família? O que morreu na sua casa? Será que estamos contribuindo para essa situação? Será que você não está contribuindo? Será que eu não estou? Será que nós não estamos contribuindo para a falência e a morte da nossa família? Lá em Romanos, no capítulo número 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Algumas coisas morreram na sua família neste ano que passou. Algumas coisas ainda nesse mês, estamos entrando agora no mês 9. Como está a sua família agora no mês 9? O tempo, a estima, a cortesia, o diálogo, a esperança, o amor, a fé, o afeto, o carinho, o que na realidade está morto dentro da sua casa. Muitas famílias estão de luto, como em Jeremias no capítulo 9, versículo 21 podemos ler. O ladrão veio
e matou muitas coisas em nossos lares. Em João 10,10 diz que essa é a finalidade dele: roubar, matar e destruir. A família está em alvoroço. No versículo de número 38 vai dizer isso, do capítulo de número 5. Há choro, há pranto, quantas lágrimas, algumas em oculto, algumas que somente o travesseiro conhece. Em nossas casas, a família está morta. Mas em contrapartida, o que fez Jairo, o responsável por aquela casa, o que Jairo fez? Jairo chegou-se até Jesus, como diz lá no versículo de número 22. Deixou o preconceito sem se preocupar com o pensamento das outras pessoas que ele conhecia. Prostrou-se aos pés de Jesus, como diz o verso 22. Deixou a vergonha de lado. Suplicou com insistência no versículo de número 23. Em Salmo, no capítulo de número 50, versículo de número 15, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me gloriarás. O que Jesus fez em favor daquele lar? Jesus foi até aquele lar, como diz o versículo número 24. Jesus está disponível para ir à casa, na casa daqueles que permitem com que ele entre na casa. Eis que estou à porta da casa, a porta do coração para entrar. Jesus deu-lhe uma palavra de ânimo. Não temas, crê somente, como diz o versículo de número 36. Jesus tomou o menino, ou seja, tomou a situação pela mão, como diz o versículo de número 41. Jesus restaurou-lhe a vida, como diz o versículo de número 42. Meus queridos, meus amados, meus irmãos, tudo o que Jesus fez na casa de Jairo naquele dia, ele pode fazer também na sua casa. Ele pode fazer também na sua família. Mas é preciso que você entregue todos os seus problemas nas mãos dele, como diz o Salmo 37, versículo de número 5. Jesus está desejoso que a sua casa seja como a casa do justo, um grande tesouro, abençoada, farta, cheia de vida e abundante, como diz Provérbio, capítulo número 15, versículo de número 6. Parte A. Meu querido, meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixe que o diabo venha destruir a sua casa. Não destrua você mesmo a sua casa com as suas próprias mãos. Não lance para Deus uma responsabilidade que é sua. Sua como marido, sua como esposa, sua como filho. Uma responsabilidade que é de todos dentro do lar. Temos visto muitos lares degradado, destruído. E muitas das vezes, aqueles que integram a família depois culpam a Deus. Nós não podemos culpar a Deus de atitudes e ações que nós fazemos. Que família está no coração de Deus, eu sei. Você também sabe. Mas será que ela já está no seu coração? Será que você tem cuidado bem da sua família? Será que você tem cuidado bem dos seus filhos? Será que vocês têm honrado pai e mãe? Pai, será que você tem honrado os seus filhos? Pai, será que estão honrando os seus filhos? Esposo, tem honrado a esposa? Esposa, tem honrado o esposo? Será que temos andado na mesma missão dentro da casa, sob a mesma missão? Porque a palavra submissão significa estar na mesma missão, sob a mesma missão. Será, querido? Que Deus abençoe muito a sua casa. Que Deus abençoe muito a sua família. Que Deus abençoe muito o seu lar. Que Deus abençoe muito para que você possa, no tempo oportuno, reconhecer as falhas, reconhecer os erros, reparar o que precisa ser reparado, para que a destruição não aconteça
e seu lar não venha ser destruído. Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelos seus. Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que as famílias estão em crise. Famílias essas no meio evangélico, famílias essas no meio secular. Mas, Pai, nós também sabemos que muitas famílias estão em crise pela irresponsabilidade dos integrantes da mesma. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa orientar, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa instruir, que o Senhor possa, Pai, direcionar, que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, ter a liberdade para atuar, Senhor Deus, em ambos lá. Assim como Jairo fez, convidando o Senhor para entrar em seu lar e reparar tudo aquilo que havia, ó Deus, ali naquele lar de assolação. Que esse meu irmão que me ouve nesta noite, essa minha irmã, esse filho que me ouve nesta noite, possa permitir a Jesus entrar em seu lar e reparar o que precisa ser reparado. Pai, em nome de Jesus que eu oro e agradeço. E que haja vida, e que haja cura, e que haja transformação em nossas casas, para o louvor da glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe muito, querido. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe muito a sua casa. Deus abençoe muito a sua família. E não se esqueça, a responsabilidade, a manutenção e a responsabilidade, o cuidado com o lar é seu. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. E Deus também não será responsável se você não fizer o que tem que fazer. Deus te abençoe muito. E pense nisso. Família está no coração de Deus, mas será que já está no seu também? Fique na paz. Um abraço, que Deus te abençoe muito.